É interessante você contar para a gente um pouco sobre o que você acha que poderia melhorar em relação ao tema voto de qualidade, que a gente estava comentando um pouco antes de começar. E, enfim, você falar um pouco aqui para a gente. Aí é Tá. bravo, hein, Fê? Oi? Aí é bravo o assunto, hein? É um momento polêmico agora, né? Agora é o momento que o Diego se inspira, né, Diego? Não, na verdade, assim, né, muito provavelmente aqui para depois as pessoas ficarem bravas comigo, porque eu não sou entusiasta desse voto de qualidade que está aí, né? Em verdade, quando veio a proposta de alteração legislativa, inclusive eu, Carlos Daniel, meu sócio, a gente publicou vários artigos, né, em coautoria direto do CASF, criticando a proposta legislativa, a forma como ela foi feita, enfim. Mas o que eu penso... A forma como ela foi distorcida. A distorção, né, que foi criada a respeito desse tema, tá até o Daniel assoprando aqui no fundo, enfim. Mas o que eu penso a respeito desse tema, e aí até a sugestão que eu faço, né, com o objetivo de pacificar, porque, vamos lá, a gente começou uma discussão quanto ao voto de qualidade por uma aparente tendência de posicionamentos dos tribunais naquelas questões mais divididas, favoráveis aos interesses fiscais, né? E começou a se discutir a remodulação desse instituto, que é um instituto quase que secular. Ele vigia no CARF, por exemplo, desde a existência do CARF, 90 anos. Então, é um instituto que sempre foi utilizado sem muita contestação. O que me parece que o problema não era o voto de qualidade em si, mas o mau uso, em especial na Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF. A gente sempre comentou isso e me parece que, para isso, a forma de resolver o problema era muito simples. Critérios objetivos para a composição de Câmara Superior de Recursos Fiscais, para tirar isso da subjetividade da presidência do tribunal. E não desconfiando de uma discricionariedade eletiva por parte da presidência do órgão, mas exatamente para evitar que se pairasse esse tipo de desconfiança. Né? Aquela história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Né? Mais ou menos isso, para a gente tirar essa eventual mácula que poderia recair sobre o Instituto. Mas a sugestão que até proponho aqui, levando em consideração a realidade que a gente tem hoje, e ainda há uma tensão grande a respeito da forma como o modelo sobreveio, até por conta da forma assodada que se deu no que diz respeito ao trâmite legislativo. A proposta que eu faço é a seguinte: na minha opinião, o julgamento terminando empatado em se tratando de exigência de crédito tributário, acrescido de multa e juros, eu mantenho a obrigação tributária, partindo do pressuposto de validade dos atos administrativos, mantenho a exigência do tributo, né, devidamente corrigido, com incidência de juros, e afasto 100% da sanção correlata. Afasto 100% da sanção correlata. E aí, partindo do pressuposto do indúbio pro réu, porque, na verdade, eu estou falando de uma imputação de caráter infracional. E mais, em se tratando de exigências que sejam exclusivamente para imputação de infrações, como, por exemplo, a sanção de caráter pecuniário em razão de um ilícito aduaneiro, ou mesmo uma sanção infracional que não tenha crédito tributário, uma exclusão do simples, por exemplo, nacional, uma perda de imunidade, etc., que nessa hipótese o empate seja favorável ao contribuinte, porque, mais uma vez, aqui prevaleceria a ideia do indúbio pro réu, não indúbio pro contribuinte. E não em razão do 112. Sempre no que se relaciona ao aspecto sancionatório, é isso? Exatamente, Fê, exatamente. E, inclusive, me parece que até para fins de unificação, isso poderia ser muito bem objeto de uma normatização, num plano de uma normatização de caráter nacional, né? Valendo não só para o CARF, mas para todos os tribunais administrativos, porque a gente teria uma única forma de resolver controvérsias na hipótese de empate de decisões administrativas, e me parece que uma forma intermediária entre os dois extremos que nós tínhamos até então. Eu não deixo o voto de qualidade, como era antes, à mercê do presidente da turma, da sua subjetividade, e também não deixo o voto de qualidade na ponta oposta, no sentido de que, olha, sempre em favor do contribuinte. Me parece que é um caminho do meio. E tem, inclusive, alguns autores, alguns pesquisadores que até sugerem que, em relação ao crédito tributário, o eventual desempate se daria no âmbito judicial, Paulo. Até depois,
queria ouvir você da sua experiência na qualidade de juiz, o que você acha disso, mas uma proposta que eu já ouvi, que confesso que acho interessante para se pensar, é que no que diz respeito à parcela do crédito tributário que seria mantida, o contribuinte ele teria o direito a ajuizar uma ação anulatória em até 60 dias da notificação do lançamento com causa de suspensão de exigibilidade automática. Ou seja, o desempate ficaria a critério do Poder Judiciário. Eu acho uma proposta super válida também. É interessante, sim. Eu tinha já me sido confrontado, né, com essa variante, com essa hipótese, e eu acho que a gente talvez desse um passo interessante nesse sentido de tornar as duas esferas mais intercomunicáveis, né? Porque a gente está hoje trabalhando num regime de independência que não me parece muito interessante, né? Eu acho que isso poderia representar um bom passo no sentido de tornar as instâncias de contencioso administrativo e judicial mais interoperáveis, para reduzir, né, o tempo de litigiosidade, e que a gente sabe que é um grande problema, mas que acaba se tornando um problema ainda maior quando, depois do tempo todo, você ainda tem uma decisão que é inconsistente, né, Diniz? Porque esperar por uma resposta que não tem valor é esperar por nada, né? É um negócio complicado. Agora, do ponto de vista prático, você sabe, eu vou confessar aqui para vocês, para você, Diego, para você, Fernanda, que todas as vezes que eu vi casos na minha atribuição, né, de juiz em vara de execução fiscal, todas as vezes que eu vi embargos discutindo o crédito por conta desse argumento, e aí fui olhar, né, para todo o processado, eu nunca vi um voto de qualidade com motivação que fosse independente. Isso sempre me causou espécie. E aí eu ficava pensando, mas isso não é voto de nada, é simplesmente uma declaração de força duplicada do voto de alguém. Não importa se alguém é contribuinte ou se alguém é fisco, não é? Porque eu acho que se houve empate, é porque você tem argumentos bons de um lado, você tem argumentos bons do outro lado, e quem vai desempatar, inclusive no âmbito dessa ação anulatória, caso ela seja, ao final, aplicada, né? Caso essa alteração seja aplicada, o juiz ele vai ter que julgar em rigor os argumentos, né? Ele vai ter que confrontar os argumentos A e B. E eu sempre fiquei muito na expectativa, sabe? Quando olhava esses casos, e sempre acabei julgando, e nem sei o que aconteceu depois com os casos. Muito provavelmente a sentença foi reformada. Mas sempre julguei dizendo que o julgamento era nulo, porque eu não tinha motivação. O julgamento tinha sido concluído com um voto que carecia de motivação, não tinha motivação, portanto, o processo ainda estava em aberto, então ele não tinha como ser, o crédito não tinha como ser cobrado, né? Eu acho que é mais ou menos como quando a gente fala de embargos de divergência, né? O que autoriza o uso dos embargos de divergência é a divergência, e ela que precisa ser resolvida, e a gente aqui, em alguma medida, estaria falando disso, né? Mas eu realmente eu acho que essa via que você menciona seria muito interessante como um primeiro passo, né, para tornar mais interoperáveis essas duas vias, que é um gargalo do nosso sistema. Eu não sei se isso se repete em outras experiências de outros países, ou se isso é uma particularidade do nosso, um anacronismo, né, do nosso contencioso, mas não é uma experiência, eu acho que muito boa, não é?
essas repetições de discussões, de debates, não é? Não, e esse pêndulo, né? Uma hora é para um lado, outra hora é para o outro. Isso nunca dá certo, porque você precisa achar um caminho do meio. Sim, Eu acho que essa modificação legislativa, ela veio, são as polaridades. Polaridades não resolvem o problema, né? Como o Paulo falou, sim. voto de qualidade nada diz. Não sopesa as duas correntes e elege uma que seja própria dele para dizer é a A ou a B, né? Aham, Então, é sim. muito complicado isso. Inclusive, é até interessante, Paulo, essa sua colocação, porque me fez pensar em algo aqui também na linha do artigo escrito a respeito da proposta de reforma. Um dos pontos que eu fiz de sugestão é de que todo voto divergente fosse declarado. E fosse declarado, independente de terminar empatado ou não, não é o caso, mas que fosse declarado mais ou menos para a gente utilizar a experiência que o CPC 2015 trouxe, para que a discussão posta no voto divergente servisse para fins de pré-questionamento para recursos, né, paradigmáticos, com base em paradigmas. Mas, em verdade, também serviria para isso, né, para, de fato, ali estar deflagrada, de forma motivada, qual é a divergência, quais são os termos da divergência, para que, então, caso venha se adotar essa linha de uma ação anulatória com causa de suspensão de exigibilidade automática, para que o julgador, o órgão julgador que vai se deparar com aquele ponto, ele possa, de fato, confrontar as linhas motivacionais contrapostas e, então, decidir. Eu acho que agrega bastante a ideia. Mas deixa eu só entender essa proposta. A causa de suspensão automática da exigibilidade, você falou que era por um prazo? Eu não entendi isso. Para não se alongar eternamente a possibilidade do contribuinte em ajuizar ou não anulatória, e aí ele gozar, eventualmente, de uma suspensão de exigibilidade que poderia se estender no tempo, ele teria 60 dias para assim fazê-lo com essa causa automática. Não que ele não pudesse promover ação anulatória, ainda que dentro do prazo prescricional, depois dos 60 dias. Só que se assim o fizesse, ele não teria causa de suspensão de elegibilidade automática, ele entraria no modelo tradicional, pedido de tutela provisória, garantia do juízo, tutela provisória sem contracautela, com contracautela. Mas dentro desses 60 dias, seria exatamente para não ficar na mão dele, postulante, né, da proponente da eventual ação, o momento em que essa causa de suspensão ela vai se iniciar ou, na verdade, se encerrar. Sim, mas aí no momento que ele propõe a ação, aí ele vai ter que buscar no Poder Judiciário isso, porque está implementar nessa condição, é isso? Não. A condição é exatamente essa, que em 60 dias você ajuize a ação. E aí, durante todo o trâmite da sua ação, em primeira instância, você teria o direito à suspensão da exigibilidade. Com o advento da sentença, sendo ela favorável, a tendência é que o juiz mantenha lá a concessão da suspensão da exigibilidade. Sendo ela desfavorável, eu perco a suspensão da exigibilidade automática em razão do ajuizamento dentro do prazo de 60 dias e teria que, eventualmente, me valer de uma antecipação de tutela recursal, algo do gênero, já no âmbito tribunal. Aí eu volto para o mecanismo processual que a gente está ambientado próprio lá do CPC. Acho que, em termos operacionais, seria alguma coisa que imporia à Corte Administrativa baixar os autos para a Procuradoria para fins de cobrança, só ser esgotado o prazo de 60 dias sem a notícia da oposição, não é, Diego? Perfeito. A certificação do trânsito em julgado da decisão administrativa, ela se esticaria por esse timing e ficaria na dependência dessa prova do ajuizamento, né? Perfeito, é isso aí. E nada impede, é óbvio que nesse período, nesse término de 60 dias, eu não teria contagem de prazo prescricional em desfavor da Fazenda, porque o cara está impedido, né, de se valer da ação própria, sem dúvida, é isso aí. Perfeito. Faz bastante sentido. E eu acho que também resolve esse impasse que acho que parece vai ser eterno, e como a Fê falou, acho que vai ficar sempre dependendo do vento, né? Para onde o vento está soprando, né? Se a gente está soprando com o vento para o lado de cá, então o voto de qualidade é aqui. Está soprando para lá, o voto de qualidade é para lá. E no final das contas, assim, honestamente falando, como o sujeito que é absolutamente alheio a isso tudo, né? Porque do ponto de vista profissional a gente não tem
né, o trânsito que vocês têm sobre esse assunto, mas, assim, eu acho um absurdo semântico chamar esse negócio de voto de qualidade. É tudo, menos voto de qualidade, porque como que um voto que não tem motivação pode ser de qualidade? Né? Primeira coisa, ele já não é voto de qualidade menos ainda. Né? Eu acho que, na verdade, o que se quer é que alguém, não importa se o fisco, o representante do fisco, o representante alguém entre na sessão com o voto valendo 2. Exato. É isso. E aí chama isso de voto de qualidade para dar um rótulo, digamos, bonito, né? Mas é um produto fake, não é de marca isso. Né? Colocaram uma etiqueta aí em cima que não corresponde muito à realidade. Assim, olhando de longe e por conta dessa experiência que realmente para mim foi muito frustrante, né? Buscar. Eu fico pensando, sabe, Diego, o seguinte, você é presidente lá do negócio, né? Aconteceu o empate, você ouviu fulano, ouviu Beltrano, né? Aí, óbvio que essa questão da declaração que você mencionou seria muito, muito interessante, né? Da declaração de voto. Cara, não é vislumbrável a possibilidade de as pessoas mudarem tudo, não é? E de repente, era 4-4, vamos supor, sei lá, ou 5-5, e aí não é só uma questão de alguém apresentar um voto que tira, mas assim, de você ter uma desmobilização completa, né? Se a gente está falando de um julgamento colegiado, de uma interação de motivos, de motivações e tudo mais, a possibilidade de mudança, se não for cogitada, então, realmente, a gente não está falando de colegiado, né? Sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E assim, Paulo, você também levanta outro ponto interessante, né? Eu acho que é importante a gente buscar um caminho para isso, definitivo, para a gente exatamente não ficar à mercê desses ventos políticos, né? E ideológicos, etc. E aí, até retomando aqui a menção que a Fer fez lá no começo, o Castanheira Neves, né? Para trazer aquilo que o Castanheira fala, que é uma segurança do direito, e não uma segurança através do direito, né? De valores que sejam próprios do direito, não de valores outros, né? Que são ali artificialmente introduzidos no universo jurídico, e aí com uma instrumentalização do direito para fins de materialização desses outros valores. Então, a ideia é exatamente essa, para que a gente tenha um caminho, uma pavimentação segura de como vai se resolver. E aí, se a gente gosta ou não do teor da decisão, é outro problema. A gente vai recorrer, a gente vai judicializar, enfim. Mas me parece que, pelo menos, você tira essas subjetividades e tira esse risco, né, da coisa ficar, ora, o pêndulo para um lado, ora para o outro, que, como a Fer já deixou muito claro, e eu concordo plenamente com ela, não é bom para ninguém.